Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o investidor baixa renda. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Primeiramente eu agradeço aí a todo mundo que tá vendo meus vídeos, curtindo, comentando e engajando no canal. Isso daí me ajuda demais, ainda bem que vocês conseguem fazer isso por mim, vocês são fera demais. Isso daí ajuda no meu crescimento. Eu tenho poucos inscritos ainda, porém eu tenho sonhos maiores, claro. E graças a vocês eu irei conseguir esses sonhos e quem sabe aí em breve, né, quando eu tiver um bom número de inscritos, conseguir fazer até sorteio de skins aí para fortalecer a galera. E bom, no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa totalmente diferente do que eu falo nos meus vídeos, porque o próprio nome diz, né, investidor baixa renda. E eu ensino vocês, né, a comprar skins com valores mais acessíveis, seja com 10, 20, 50 reais, aí depende muito do seu poder aquisitivo, de quanto você quer realmente gastar com skins. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essas skins high tier. Obviamente eu não vou recomendar vocês a investirem nelas, porque eu vou explicar mais na frente no vídeo. E também elas são muito caras. Eu acho que, por exemplo, essa baioneta Black Pearl, tipo 8.350 dólares é um valor absurdo para uma faca. Coisa que eu jamais compraria uma faca com esse valor. E eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Desde quando houve o crash de skins, muitas skins, muitas facas, luvas, despencaram de preço. Obviamente, enquanto umas caíram, outras skins subiram, como as skins cover e as outras skins de raridade menor também que a galera ia comprando para poder fazer contrato para cover para conseguir a faca. Basicamente é isso. E eu vou mostrar para vocês três categorias de skins que três categorias não, três classes de faca com quatro padrões que a gente pode observar aqui que tiveram uma perca no valor nos últimos tempos. E essas aqui, como vocês já podem estar vendo na tela, são as Black Pearl, Ruby, Emerald e a Safira. Elas são muito cobiçadas, que de fato elas são facas muito lindas. Quando você olha assim no inspecionar delas, né? Elas são muito lindas, tem uma cor diferente, sabe? E além da baioneta, temos, claro, as butterflies, tanto a Black Pearl quanto a Ruby, Emerald e a Safira. E temos também a Karambit, que tem também a mesma classe de facas. Tem também as facas Talon, que tem a Ruby, se eu não me engano tem a Emerald também, tem a Black Pearl, deve ser a mesma classe aqui, mas como ela não é high tier como uma Karambit, ela é a Karambit da Shopee, digamos assim, ela não é classificada como high tier. Então, com essas três grupos de facas em mente, eu quero fazer um vídeo sobre isso, né? Porque é arriscado investir em facas. Mostrando aqui, ó, esse gráfico de 6 meses, mas eu vou colocar aqui de um ano para a gente olhar. Ó, por exemplo, ela estava sendo vendida na faixa de 14, 15 mil dólares com alguma margem. Eu acho que esse valor aqui muito baixo, ó, que tem 2 mil dólares, foi de alguém que realmente errou. Que ninguém jamais venderia por 2 mil dólares. Essa pessoa deve ter errado aí na hora de digitar o valor. Então sempre verifiquem, tá, galera? Quando vocês forem vender um skin, confiram o valor direitinho, que senão vai dar errado, ó. Que esse carinha aqui, ó, nesse pontinho específico, vendeu por 2 mil dólares e mamou. Aí, ó, tava 14, 15 mil por aí, tava crescendo, alguns vendem de 16, 17. Aí veio o crash, boom. O valor mais baixo foi por volta de 6.300 dólares. E aí a galera foi vendo que não era um crash assim, era mais o Panic Sell mesmo. Essa em específico eu tô falando da baioneta Ruby, só pra ficar claro. E aí veio o crash, aí subiu, só que depois, ó, só caindo, 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 9 mil.
Ó, ela chegou a ser vendida por 12 mil, que antes era vendida por 15, né? 3 mil dólares de diferença. E aí foi caindo e hoje em dia está sendo vendida a 9 mil. Então vocês podem ver ó, que em 24 horas caiu quase 1%, como mostra aqui. Em uma semana perdeu 2% do valor. E em um mês perdeu quase 4% do valor. E em 90 dias, 3 meses, ficou no zero a zero. Então, a gente está em abril, mês 4, então em janeiro, cadê janeiro? Por aqui, ó. Ela tá nessa faixa aqui, ó. Finalzinho de janeiro, por aí 9 mil. É a mesma, quase a mesma coisa, basicamente. Então, por isso que é arriscado você tentar investir faca, porque, por exemplo, a galera que comprou, ó, por exemplo, 90 dias atrás, não teve lucro nem prejuízo. Óbvio que se tentar vender, ela vai ter que, se não for diretamente para a pessoa, ela vai ter que arcar com algumas taxas, né, das próprias plataformas, como o Buff, o PIN, CS Float e outras plataformas que obviamente cobram sua porcentagem. E não para por aí não, ó. Por exemplo, a, a Bayonetta Emerald, ela despencou demais, ó. Vocês podem ver que no último mês caiu 10% do valor. Colocando aqui, ó, em um ano, ela estava sendo vendida a 16 mil por aí. Antes do crash estava 16.700. Aí, boom, crash, 7 mil, 6 mil por aí. 6.800 dólares. E foi subindo até 12 mil e agora só caindo, 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 caindo. E tá na decrescente, ó. Em março, no mês passado, estava sendo vendida a 9 mil e agora tá caindo para 7.300 por aí. E tá numa tendência de queda, eu não vejo muito uma tendência de subida. Assim como também, ó, tem a Safira, que também caiu bastante, ó. Nas últimas 24 horas subiu 0,5%, nos 90 dias ficou no zero a zero, no último mês caiu 1,7% e nos últimos 7 dias 1,3%. Ela era vendida a 10 mil dólares e hoje em dia a 4.900, mas vamos arredondar para 5 mil dólares. Então basicamente ela perdeu 50% do valor. E ela era vendida bem mais cara, ó, 16 mil por aí. Aí ela caiu de preço, se manteve aqui na faixa dos 9.700 por aí. Aí foi para 10 mil dólares e caiu para agora 4.900, 5 mil dólares. E para finalizar aqui, né, porque eu não vou ficar passando de uma por uma, porque vocês já entenderam, basicamente a Black Pearl aqui, né, que nos últimos 30 dias perdeu 5%, na última semana 2,43%. Então muitas facas high tier estão caindo de valor, caindo de preço, né? E isso daí se deve a muitas coisas. Por exemplo, as incertezas da Valve em relação às skins. Vocês podem ver também que outras skins como Karambit também são afetadas. Ó, ela em um mês perdeu 4% do valor. Essa aqui era a Karambit Emerald. E agora para Karambit Safira, ela manteve ali um valor, mas está em 5% de queda, então não está muito legal. Estava sendo vendida a 9 mil, agora está 4.800. A Karambit Ruby, que, poxa, é uma das mais lindas do jogo, tá caindo de preço também, ó, perdeu 8% do valor em um mês e 2% em uma semana. Quando eu falo 2% pode parecer pouco, mas 2% de 8 mil dólares é muita coisa, gente. E temos aqui a Black Pearl, que por ela não tem uma liquidez tão grande assim, é muito rara. Você pode ver que o gráfico dela é todo bugado, mas colocando aqui de um ano para cá, aqui teve o crash, né, em outubro. Aí ela se recuperou, mas em um mês perdeu 2%, em uma semana também, então elas estão caindo de valor, sabe? E isso daí é algo que a gente tem que observar bastante. E para fechar aqui o grupo das skins high tier, temos a Butterfly, que é uma das minhas queridinhas. Eu queria muito possuir uma Butterfly. E aqui na Safira, a gente pode ver ó, que em um dia caiu 1%, uma semana 4%, e em um mês 7%. Então elas estão em tendência de queda absurda. Aqui, por exemplo, a Emerald
tá numa tendência de queda absurda, ó, 7% aqui em um mês, cai 1% em um dia. A Ruby, cadê? Ela caiu 9%, quase 10% em um mês. E isso aqui, ó, US$ 10.000 e no Crash foi vendido a 8.400 por aí. E hoje em dia tá por volta dos US$ 10.000. Uma skin que era vendida a quase US$ 20.000 tá perdendo muito valor. E a Black Pearl, que ela tá até com um bom valor, porque ela é a Butterfly mais rara para se conseguir, mas mesmo assim, ó, ela foi vendida a 9.800 no período do Crash e hoje em dia tá US$ 11.000. Ou seja, elas não conseguem voltar mais para aquele pico que estava antes. Isso se deve também a dois fatores muito interessantes. O primeiro deles é a respeito do crash de skins, né? Hoje em dia a galera consegue fabricar essas skins de raridade Doppler com muita facilidade. Assim, não é tão fácil assim, óbvio, né? Que senão o preço teria despencado absurdamente. Mas também a gente tem que considerar que antigamente o pessoal tinha que pegar a caixa, comprar uma chave e torcer para que fosse, né, uma skin de high tier. Aí a partir de ser uma skin de high tier tinha que torcer para ser Doppler. E sendo Doppler tinha que torcer para ser uma gem, seja Ruby, seja Emerald, seja Safiro, Black Pearl. Ou seja, é muito difícil. E agora com essa atualização dos contratos de troca, isso meio que fica levemente mais fácil. Não estou dizendo que é mais fácil, mas fica assim mais disponível no mercado, sabe? E outra coisa também é a respeito dos terminais, porque com um terminal você consegue comprar os itens de high tier com preço menor. E é por isso que a gente pode até ver aqui, eu posso até pesquisar para vocês aqui, por exemplo, a luva Vice. Vamos ver se aparece aqui a Vice Gloves. Ela deu uma leve queda de preço. Vamos colocar aqui a Minimal Wear. Ó, como ela caiu, ó. Em um mês caiu 11%. Ó, ela caiu aqui, ó, para 1.100 no Crash e tá 1.400, 1.500 por aí. Então a gente pode perceber que muitas dessas skins elas vão caindo de preço, ó. Já tendo como base as luvas, já que o terminal é de luva, a gente pode perceber isso daí. Ó, a Pandora, que era a luva mais procurada, digamos assim, ó, foi vendida a 5.700 no Crash e hoje em dia está a 6.000, está quase no preço do Crash. Então, quando vier um terminal de faca, que vai ter um terminal só de faca, duas coisas podem acontecer. Eles inventarem novas facas que batam de frente com essas high tier, ou então eles põem essas mesmas facas high tier no terminal e colocam para vender por preços bem mais acessíveis, porque o limite da Steam é de US$ 2.000. Então, se o cara ganha, por exemplo, uma Butterfly Safira e compra por US$ 2.000, ele vai preferir o quê? Comprar por 2.000 ou comprar por 6.000 no mercado externo? Claro que ele vai comprar por US$ 2.000 no mercado da Steam. Então, é isso daí que a galera tá tendo incerteza, tá com essa dúvida e por isso que os preços vão baixando, vão baixando, vão baixando e por isso que você pode ver, por exemplo, muitas skins dessa de nível muito alto com o preço despencando. Justamente com a maior quantidade de skins disponíveis no mercado por causa dos contratos de troca e também pela incerteza da dona Valve em relação aos próximos terminais. Agora a gente teve um dilúvio e eu mostrei aqui para vocês, né, que tanto a Pandora caiu bastante quanto a Vice, que eram skins muito boas e de high tier. Elas estavam sendo vendidas aqui, aí veio o terminal, né, por volta de março. Ó, tava ali nas faixas de 2.000, 2.100, por aí, agora tá 1.500. E a Pandora já tá quase no mesmo preço aqui, ó. Tanto que era vendida a 8.000, aí depois
da atualização, ó, do terminal foi vendida a 7.000, foi caindo, caindo, caindo. E a tendência é essa, galera, de mais incerteza. É por isso que, caso algum de vocês tenha condições de investir numa faca dessa, eu não recomendaria, porque a chance de você se lascar é grande, porque a tendência é de queda. E bom, galera, o vídeo fica por aqui, eu já tô ficando sem voz, mas é isso aí, espero que tenha passado a visão para vocês, o que eu entendia sobre o assunto e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Bom, pessoal, fiquem bem. Um abraço para vocês. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha para ajudar no crescimento. E até a próxima. Valeu!